Uma figura real que realmente incorpora o espírito de uma nação é algo verdadeiramente especial. A filha de Prince William e Kate Middleton, a princesa Charlotte, pode ser uma princesa, mas agora ela está prestes a se tornar algo muito maior. Em uma ação que causou ondas na monarquia, a princesa Anne surpreendeu o mundo ao passar seu prestigioso título de princesa real para Charlotte, de 9 anos, abalando tradições centenárias e redefinindo o futuro da família real. Por décadas, Anne foi o símbolo do dever e do sacrifício, mas agora, Charlotte entra em cena, carregando o peso da história real e as esperanças de uma era moderna. Por que agora? Por que Charlotte? Vamos desvendar o segredo por trás dessa decisão histórica. A transferência histórica do título de princesa real e o papel de Charlotte em uma monarquia em mudança. O título de princesa real não é algo que se entrega de qualquer forma. Ele pertence a Anne desde seus 30 anos. Ao longo das décadas, ela o carregou com dignidade e resiliência, consolidando seu legado como uma das royals mais trabalhadoras. Com centenas de compromissos a cada ano, o compromisso de Anne foi incomparável. Agora, aos 74 anos, enquanto se prepara para o próximo capítulo da monarquia, sua decisão de passar o bastão para Charlotte é tanto estratégica quanto simbólica. Charlotte, com apenas 9 anos, já é vista como o futuro rosto desse legado. Sua herança desse título prestigioso vai além de uma simples honra cerimonial. Ela vem com enormes expectativas, deveres e um perfil público que a acompanhará por toda a vida. De muitas formas, isso marca o início de uma nova era, uma que pode remodelar a monarquia para as gerações que virão. Ao confiar a Charlotte essa responsabilidade, Anne expressa sua confiança na capacidade da nova geração de dar continuidade à missão real, modernizando-a enquanto ainda honra suas tradições. O timing dessa decisão é particularmente fascinante. Com o rei Charles enfrentando preocupações de saúde, incluindo relatos sobre um diagnóstico recente de câncer, a estabilidade da monarquia está sendo colocada sob escrutínio. Há uma necessidade urgente de preparar os jovens royals para as responsabilidades que eventualmente terão de assumir. Ao conceder a Charlotte um papel tão de destaque desde cedo, a família real está preparando o terreno para que ela assuma quando necessário. Isso não é apenas um gesto simbólico, é uma jogada estratégica. O título de princesa real não se trata apenas de prestígio, trata-se de continuidade. Por séculos, esse papel foi uma pedra fundamental da tradição real, transmitido de geração em geração. Ao concedê-lo a Charlotte, Anne está conectando o passado e o futuro. Além disso, a posição de Charlotte na linha de sucessão desempenha um papel crucial nessa decisão. Graças à Lei de Sucessão ao Trono de 2013, que pôs fim à regra antiquada que priorizava herdeiros masculinos em relação às mulheres, o lugar de Charlotte como quarta na linha de sucessão ao trono está garantido. Essa mudança por si só é um divisor de águas. A criação de Charlotte é outro fator crítico nessa transição. Como segunda filha de Prince William e Princesa Catherine, ela está sendo criada em um ambiente que equilibra cuidadosamente a tradição real com a vida familiar moderna. Essa abordagem cuidadosa garante que ela estará preparada para as exigências de seu futuro papel, enquanto vive uma infância cheia de calor e estabilidade, algo que seus pais valorizam profundamente. Com este novo título, Charlotte não é apenas uma criança real. Ela se torna um símbolo do futuro da monarquia, incorporando tanto a história quanto a evolução de uma maneira que poucos antes dela conseguiram. Este momento será lembrado por gerações, ajudando a moldar a próxima era da família real britânica. Seus pais deixaram claro que querem que seus filhos tenham uma infância o mais normal possível, apesar da imensa vigilância pública. Equilibrar a normalidade com a responsabilidade será crucial à medida que Charlotte navega por seu novo papel. No entanto, não devemos esquecer o que está em jogo aqui. Ser princesa real
não é uma tarefa fácil. O papel vem com intenso escrutínio público, expectativas infinitas e uma vida inteira de serviço. Charlotte exala charme e graça. Isso é evidente em suas aparições públicas. Mas o verdadeiro teste virá à medida que ela amadurece. Ela conseguirá equilibrar os deveres reais com a pressão de crescer sob os holofotes? Essa é a pergunta de $1 milhão. A decisão de Anne também sinaliza uma mudança mais ampla dentro da monarquia. A família real tem enfrentado crescente pressão para se modernizar e permanecer relevante no mundo acelerado de hoje. Ao dar a Charlotte um papel tão proeminente, eles não estão apenas lhe entregando um título. Estão preparando-a para se tornar um símbolo de uma nova era, mais progressista. É uma jogada inteligente, reconhecendo a importância de atrair as gerações mais jovens, enquanto ainda honra o peso da tradição. Essa ação também é uma verdadeira aula de mentoria. Anne não está apenas se afastando e deixando Charlotte se virar. Sem dúvida, ela será uma força orientadora, compartilhando sua sabedoria e experiência à medida que Charlotte cresce no papel. O legado de Anne é um de trabalho árduo, dedicação e uma abordagem pragmática à vida real. Se Charlotte conseguir canalizar até mesmo uma fração disso, estará bem preparada. O que torna a posição de Charlotte ainda mais atraente é seu potencial para redefinir o que significa ser real no século XXI. Os dias de deveres puramente cerimoniais estão desaparecendo. Agora, espera-se que os Royals defendam causas, se conectem com o público e usem suas plataformas para o bem. Charlotte, com seu carisma natural e energia juvenil, está perfeitamente posicionada para enfrentar esses desafios. Essa transição também levanta questões intrigantes sobre gênero e liderança dentro da monarquia. Historicamente, os papéis e títulos reais foram influenciados por noções antiquadas de primogenitura. No entanto, a ascensão de Charlotte à proeminência mostra que a família está disposta a abraçar a mudança. Ao elevar uma jovem à posição de destaque, eles estão enviando uma mensagem poderosa sobre igualdade e a natureza evolutiva da monarquia. A reação do público a essa notícia foi uma mistura de empolgação e curiosidade. Charlotte já conquistou muitos corações com sua postura confiante e suas aparições públicas encantadoras. Mas este novo título traz apostas mais altas. As pessoas estarão observando de perto para ver como ela lida com a pressão e qual impacto terá no futuro da monarquia. À medida que Charlotte assume seu novo papel, ela também terá a oportunidade de construir sua própria identidade dentro da família real. Embora sem dúvida se inspire no legado de Anne, ela também terá a chance de trazer sua própria perspectiva única para o cargo. Seja por meio de trabalho beneficente, defesa pública ou outras iniciativas, Charlotte tem o potencial de deixar uma marca duradoura na monarquia. A escolha de Anne marca um ponto de virada para a família real, moldando seu futuro de maneiras surpreendentes. Charlotte agora é o símbolo mais jovem da coroa de continuidade e progresso. Mas vale ressaltar que essa decisão não se trata apenas do presente. Trata-se de garantir o futuro da monarquia em um mundo cada vez mais cético em relação às instituições tradicionais. A família real precisa demonstrar sua relevância. Ao investir na geração mais jovem e dar a eles papéis significativos, estão mostrando um compromisso com a evolução e a adaptabilidade. O novo título de Charlotte é uma parte crucial dessa estratégia. É claro que nada disso garante um caminho sem dificuldades. Os desafios à frente são enormes. A família real está sob constante escrutínio e cada erro é amplificado em 100 vezes. Mas, se Charlotte conseguir estar à altura da situação, e todos os sinais indicam que sim, ela será uma figura fundamental na formação da monarquia nos próximos anos. Então, o que isso significa para a família real como um todo?
é um sinal claro de que estão pensando a longo prazo. Ao dar essa oportunidade a Charlotte agora, não estão apenas preparando-a para o futuro, estão também enviando uma mensagem sobre a direção que desejam que a monarquia siga. Trata-se de continuidade, sim, mas também de mudança. Um equilíbrio que nunca foi tão crítico. A jornada de Charlotte como princesa real está apenas começando e promete ser fascinante à medida que ela assume esse novo papel. Ela carregará não apenas um título, mas as esperanças e expectativas de uma nação. É muito para uma criança de 9 anos, mas se há alguém que pode lidar com isso, é ela. E com a orientação de Anne e o apoio de sua família, Charlotte está pronta para se tornar uma figura definidora no próximo capítulo da história real. À medida que mergulhamos mais fundo no significado dessa transferência de título, é essencial entender o que torna o papel de princesa real tão único. Historicamente reservado para a filha mais velha do soberano, esse título está associado a um forte senso de dever e serviço. Anne exemplificou isso através de seu compromisso de várias décadas com diversas causas, incluindo seu trabalho com o Save the Children e várias outras organizações de caridade. Passar esse título para Charlotte não é apenas um gesto simbólico. É tanto um desafio quanto uma oportunidade para continuar esse legado de serviço. A exposição precoce de Charlotte à vida pública já preparou o palco para que ela abrace essa responsabilidade. De acompanhar sua família em grandes eventos, a interagir com o público, ela demonstrou uma habilidade de se conectar com as pessoas, uma habilidade que será inestimável à medida que ela cresça em seu papel. Suas interações têm sido marcadas por um charme natural e uma calorosa simpatia, sugerindo que ela está bem preparada para as exigências da vida real. Mas o que significa para a monarquia ter uma jovem princesa real nesta era moderna? Em primeiro lugar, sinaliza uma disposição para se adaptar e abraçar a mudança. A monarquia britânica, uma instituição profundamente enraizada na tradição, frequentemente foi criticada por ser lenta para evoluir. Ao elevar Charlotte a um papel tão proeminente, a família real está dando um passo em direção à modernização. Essa decisão reconhece a importância de se envolver com as gerações mais jovens e de tratar questões contemporâneas. À medida que a monarquia entra em uma nova era, o papel de Charlotte provavelmente envolverá uma combinação de deveres tradicionais e iniciativas modernas. Ela pode assumir responsabilidades cerimoniais, como representar a monarquia em eventos oficiais, enquanto também defende causas que ressoam com sua geração. Questões como mudanças climáticas, saúde mental e igualdade social provavelmente estarão em destaque em seu trabalho, refletindo as prioridades em evolução da monarquia. Essa transição também destaca a importância da mentoria dentro da família real. A decisão de Anne de passar seu título não se trata apenas de abrir mão de um papel. Trata-se de guiar a próxima geração. Sua experiência e sabedoria serão inestimáveis à medida que Charlotte navega pelas complexidades da vida real, fornecendo-lhe uma base sólida enquanto ela assume suas responsabilidades. Embora o título de princesa real carregue um peso significativo, ele também oferece a Charlotte uma plataforma única para moldar sua própria identidade. Ao contrário de seus irmãos, que podem ter papéis diferentes dentro da monarquia, a posição de Charlotte lhe permite trilhar um caminho distinto. Essa individualidade será crucial à medida que ela equilibra as expectativas de seu papel com suas próprias aspirações e interesses. À medida que olhamos para o futuro, a jornada de Charlotte sem dúvida será moldada pelas dinâmicas em mudança da família real. Com o tempo e o surgimento de novos desafios, a monarquia precisará continuar se adaptando. O papel de Charlotte como princesa real será uma parte crítica dessa evolução, servindo como uma ponte entre tradição e progresso. A decisão de conceder esse título a Charlotte também reflete uma tendência mais ampla dentro da monarquia.
uma ênfase na continuidade e estabilidade em um mundo que está em constante mudança. A capacidade da família real de se adaptar, mantendo seus valores essenciais, é fundamental. Ao investir na geração mais jovem, a monarquia está garantindo que permaneça relevante e resiliente diante dos desafios futuros. A ascensão de Charlotte ao papel de princesa real é um momento de grande significado, não apenas para ela, mas para a monarquia como um todo. Marca o início de um novo capítulo, cheio de promessas e potencial. À medida que ela cresce nesse papel, Charlotte terá a oportunidade de deixar uma marca duradoura na instituição e nas pessoas que ela serve. Os reveses da história real mostraram repetidamente como um momento pode moldar a monarquia para sempre. A tumultuada jornada de 1000 anos da monarquia britânica antes de Charlotte assumir o papel. Em 1066, as coisas ficaram agitadas para a linha sucessória real nessas belas ilhas. Claro, já havia reis antes disso, pequenas nações, druidas, e se voltarmos bem no tempo, até a Pangeia. Mas precisamos começar em algum lugar, e 1000 anos atrás parece uma boa escolha. O drama começou com o fim do reinado de Ethelred, o indeciso. Ele era um rei cheio de problemas, e sua partida abriu caminho para Guilherme, o Conquistador, um homem que fez bastante barulho com a conquista normanda. Agora, normando pode soar régio, mas na época só significava francês. As pessoas adoravam ter muitos filhos, mas vamos pular algumas gerações para chegar à parte interessante. Os 3 filhos principais de Guilherme foram Guilherme II, Henrique I e Adela. Se você está familiarizado com a sucessão real, já sabe o que aconteceu. Mas, se não, vamos explicar. As coroas estavam em disputa, e enquanto o primogênito normalmente tinha a primeira chance, ter um exército forte e uma diplomacia afinada ajudava a garantir o trono. Quando Guilherme, o Conquistador, morreu, Guilherme II ascendeu, até uma morte misteriosa em uma caçada, com seu irmão Henrique convenientemente por perto. Surpresa? Henrique I assumiu. Mas ele não era exatamente o modelo de propriedade real. Ele teve 26 filhos, mas apenas 2 eram legítimos. Quando seu filho se afogou em um naufrágio, Henrique jurou que sua filha, Matilda, seria a rainha e fez seus nobres jurarem lealdade a ela. Matilda, no entanto, estava presa na França quando Henrique morreu, e seu primo Estevão não perdeu tempo em reivindicar o trono. Aí começa o drama. Matilda reagiu, governando partes da Inglaterra, mas a falta de uma coroação formal deixou sua reivindicação instável. Os filhos de Estevão, bem, não estavam nem aí. Alguns viraram freiras, e a coroa acabou passando para o filho de Matilda, Henrique II. Henrique II teve 4 filhos, Henrique, o jovem, Ricardo Coração de Leão, Geoffrey e João. Adivinha quem morreu primeiro? Henrique, o jovem. Para evitar outro pesadelo de sucessão, Henrique o coroou co-rei enquanto ainda estava vivo. Alerta de spoiler, deu errado. Henrique, o jovem, se rebelou, e logo uma nova guerra civil estava em andamento, seguida pela morte prematura de Henrique, o jovem, de disenteria. Avançando no tempo, Ricardo Coração de Leão partiu para as cruzadas, deixando João no comando. João não era exatamente um destaque real. Perdeu terras, alienou seus barões e foi forçado a assinar a Magna Carta. Em seguida, veio uma sequência de Edwards, Eduardo I, Longshanks, Eduardo II, que foi deposto por sua esposa, e Eduardo III, que teve 5 filhos. Nenhum dos filhos de Eduardo III herdou diretamente o trono, muitas mortes e disputas pelo poder. Entrou Ricardo II, famoso por ser deposto por Henrique IV, o que preparou o cenário para as Guerras das Rosas. Essa bagunça caótica viu os reis serem trocados mais rápido do que figurinhas. Henrique VI, Eduardo IV, Henrique VI novamente, e depois de volta para Eduardo IV. Eduardo IV morreu jovem,
deixando seu filho de 12 anos, Eduardo V, como rei. Surge Ricardo III, o tio que prometeu cuidar dele, mas o garoto desapareceu e Ricardo assumiu o trono. Não durou muito. Apareceu Henrique VII, que se casou com Isabel de York, unindo as famílias em guerra. Depois veio o filho de Henrique VII, Henrique VIII, famoso por suas 6 esposas e sua ruptura com a Igreja Católica. Ele deixou as regras bem claras. O filho mais velho em primeiro lugar, e depois as filhas, caso não houvesse filhos. Parece simples, certo? Não. Seu único filho, Eduardo VI, tornou-se rei aos 9 anos, mas morreu aos 15. Antes de sua morte, Eduardo tentou pular suas irmãs, Maria e Elizabeth, nomeando Lady Jane Grey como rainha. Jane governou por apenas 9 dias, antes de Maria executá-la e reivindicar o trono. Maria governou, mas não teve filhos. Então, Elizabeth I a seguiu, reinando como uma verdadeira chefe. Quando Elizabeth faleceu sem filhos, a Inglaterra olhou para o norte, em direção à Escócia. Surge Jaime VI da Escócia, que se tornou Jaime I da Inglaterra em 1603. Seu filho, Carlos I, foi executado durante uma rebelião liderada por Oliver Cromwell. Cromwell, decidindo que os reis eram superestimados, governou como Lorde Protetor, até que seu filho provou ser inútil, e a Inglaterra trouxe Carlos II de volta. Carlos II não teve herdeiros legítimos, então seu irmão, Jaime II, assumiu. Mas Jaime era católico, e o parlamento não aceitou isso. Sua filha protestante, Maria, e seu marido, Guilherme de Orange, foram convidados a invadir, e Jaime fugiu. Guilherme e Maria governaram juntos, mas sem filhos, deixando o trono para a rainha Ana. Ana tentou 17 gravidezes, mas permaneceu sem herdeiros. Cansado do caos sucessório, o parlamento escolheu a família de Sofia de Hanover como a nova realeza. Seu filho, Jorge I, iniciou a dinastia hanoveriana, seguido por Jorge II, Jorge III, que perdeu a América, Jorge IV, sem filhos, Guilherme IV, sem herdeiros legítimos, e, finalmente, a rainha Vitória. Vitória governou durante a maior parte do século XIX. Seu filho, Eduardo VII, seguiu. Depois vieram Jorge V, Eduardo VIII, que abdicou por amor, e Jorge VI, que liderou a Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial. Quando Jorge VI faleceu, sua filha, Elizabeth II, se tornou rainha em 1952. Ela reinou por mais tempo do que qualquer outra pessoa, passando a coroa para seu filho, Carlos III. E quem vem a seguir? Seu filho William, e eventualmente o filho de William, George. A saga continua. E essa é a história turbulenta da monarquia britânica, cheia de lutas pelo poder, traições e regras que ninguém parecia seguir. A monarquia ainda importa hoje em dia? Compartilhe suas opiniões abaixo, curta, se inscreva e junte-se a nós para mais histórias das páginas sempre giratórias da história.